estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de Linguagens, que conta agora com a participação dos professores de língua portuguesa, o Magno Andrade e a Ludmila Lima. Seja bem-vinda, professora Ludmila. Obrigada. Antes da gente passar para as nossas questões, vamos relembrar as aulas, mais algumas aulas dos anos iniciais de hoje. Professora Ludmila, tudo bem? Tudo bom. Conta pra gente o que os alunos viram hoje nas suas aulas. Nós falamos sobre peças teatrais e também sobre gráficos e tabelas. Excelente, professora Ludmila. Agora que já relembramos as aulas da professora Ludmila, vamos voltar para as nossas questões? Vamos lá? E a nossa primeira dúvida, nossa primeira questão desse terceiro bloco é para o professor Magno. Professor Magno, qual a diferença de um relato pessoal para um conto? Bom, Dani, muitos alunos às vezes ficam com essa dúvida, porque quando a gente vai pensar na questão estrutural e até mesmo no tamanho, o relato pessoal é muito próximo ao conto. Porém, o que vai diferenciá-los de fato? O conto é um texto narrativo, normalmente não é tão longo, e ele aceita alguns outros tipos de narradores. Então, pode ser narrador personagem, pode ser um narrador em terceira pessoa, narrador onisciente. Porém, o relato pessoal, ele precisa de ter um narrador personagem, porque é pessoal. Lembra que nós falamos no último bloco? Por ser pessoal, eu preciso então do uso ali da primeira pessoa, do singular, e essa pessoalidade, por eu estar contando algo que faz parte da minha história, que faz parte da minha vivência, portanto, na maioria das vezes também, o relato pessoal, ele é algo verídico, ele é algo que de fato aconteceu, e isso faz com que ele se diferencie do conto, porque o conto já vai ser algo que pode ser, por exemplo, uma ficção, pode nunca ter acontecido comigo. Então, essas são as diferenças cruciais aí entre um relato pessoal e um conto. Obrigada, professor Magno. Nossa próxima questão é sobre a aula sua do 5º ano, professora Ludmila. Qual é a utilidade de fazermos gráficos e tabelas? Os gráficos e as tabelas, eles ajudam a organizar ideias complexas que trazem dados numéricos para que a gente entenda melhor o que é que está sendo falado, o que é que está sendo mostrado ali. Então, a utilidade é tornar inteligível para quem observa, para que a gente consiga transmitir a mensagem da maneira que a gente precisa. Excelente, professora. Vamos para a próxima? Nossa próxima dúvida agora é para você, professor Magno. Como a metalinguística pode se manifestar em textos escritos e em textos falados? Bom, até falamos aqui já alguns exemplos no último bloco, junto com a professora Maria Alice. A metalinguística, então, ela pode estar presente em textos verbais e não verbais. Então, na publicidade pode aparecer a metalinguística, em uma propaganda. Sabe quando você assiste uma propaganda, ou um filme, uma novela, seja o que for, e que aparece os câmeras, aparece as pessoas que ficam filmando, ou aparece a fotografia? Já viu, por exemplo, quando a pessoa tira a foto de quem está tirando uma foto? Isso é uma estrutura metalinguística. No texto, por exemplo, falado, uma aula de português é metalinguística, porque eu estou usando da língua portuguesa para falar, explicar sobre a língua portuguesa. Então, existem aí diversas maneiras de manifestação da metalinguística, inclusive no nosso dia a dia, de modos que a gente nem perceba aí como que elas podem aparecer, tá bom? Tá bom, ótimo. A nossa próxima questão agora é sobre a aula do 4º ano. A estrutura de um texto dramático é igual à de uma narrativa comum? Não. Se parecem, sim. A gente até vê adaptações de textos, de narrativas comuns, de contos de fadas, por exemplo, para o teatro, para filmes, mas não é igual. O texto dramático vai trazer indicações cênicas do que o ator deve fazer, de como ele deve proceder em cena,
vai ter uma marcação mais clara de quem é aquela fala, enquanto numa narrativa comum, que pode ser uma lenda, que pode ser um conto de fadas, está implícito quem está falando. E ali no texto dramático tem uma indicação mais clara, então tem uma estrutura diferente. Obrigada, professora. A nossa próxima questão é para você, professor Magno. A metalinguística é sempre facilmente perceptível em um texto? Dani, infelizmente não. Existem algumas formas, alguns momentos ali, que é um pouco, inclusive, difícil de nós percebermos a metalinguística. Então, por exemplo, você aí já fez a sua prova de linguagens no Enem, mas está se preparando para as próximas provas. Pode acontecer de aparecer a metalinguística também nas questões de outros conteúdos, não é somente de conteúdos relativos às linguagens, tá bom? Tem um quadrinho do Garfield muito interessante, que é um quadrinho mesmo, e pense na estrutura, em formato de quadrado. E aí é o Garfield passando, andando, e o dono dele atrás. E aí no primeiro quadrinho não tem fala nenhuma, ele só passa. No segundo quadrinho, ao invés de ser um quadrinho enquadrado, o quadrinho faz assim, faz uma curvatura. E aí no terceiro quadrinho, o dono do Garfield fala assim, está na hora da dieta. Como que existe metalinguística aí? Quando a gente tem, então, o Garfield que passa no segundo quadrinho, que esse quadrinho faz uma curvatura, quer dizer que ele está muito pesado. E o quadrinho mesmo não deu conta, né, de sustentar o peso dele. E aí, o dono dele, verificando isso, aí fala, está na hora de dieta. Olha só como a metalinguística ela é sutil. Algo que faz parte da estrutura do quadrinho é visto pelo personagem e, portanto, começa a fazer parte da história. Então, como eu disse, nem sempre ela vai ser facilmente perceptível. Por isso que retomo aquilo que eu já disse. É importante que você conheça muito bem o conteúdo e é importante que você leia, procure na internet diversos textos que usam da metalinguística. Porque aí, dessa forma, você vai conseguir treinar o seu cérebro mesmo para identificar a metalinguística, esteja ela facilmente perceptível ou não. Obrigada, professor Magno. A nossa próxima questão é sobre a aula do quarto ano. O texto dramático pode ter diálogos e monólogos, mas o que é um monólogo? Conta pra gente. A gente não rendeu esse assunto, mas o diálogo a gente já conhece, a gente vê muito nos textos, né, que a gente lê na escola e tudo mais, que é uma conversa. Existe alguém falando e alguém respondendo. No monólogo, que é muito usado no teatro, no texto dramático, alguém está falando consigo mesmo ou com a plateia, mas dos seus próprios pensamentos. Então, não existe uma fala e uma resposta, uma fala e uma resposta. É sempre uma fala partindo daquele personagem que está se apresentando. O início da palavra já dá uma dica, né? Monólogo é uma conversa de uma pessoa só. Obrigada, professora. Responde pra gente aqui, como posso fazer para dar títulos criativos para os meus gráficos? Não faça isso. Os títulos para os gráficos e para as tabelas, eles não têm que ser criativos, eles têm que ser objetivos e específicos. Então, se você está fazendo um gráfico, né, que vai ser para ajudar alguém a entender um dado numérico sobre determinada situação, diga exatamente o que está sendo mostrado nesse gráfico. Não precisa ser criativo e nem deve ser. Obrigada, professora. A nossa próxima dúvida agora é lá para o ensino médio. Professor, quantos tipos textuais podemos encontrar em um relato pessoal? Muito interessante a gente pensar nisso. Já falei isso com vocês algumas vezes. Olha, um gênero textual pode ter dentro dele alguns tipos textuais. Lembra dos 5 tipos textuais que a gente estuda comumente? Dissertativo argumentativo, narrativo, injuntivo, descritivo e expositivo. Normalmente a gente estuda esses 5 tipos textuais, às vezes muda um pouquinho o nome, mas a base é essa.
E aí, dentro de um gênero textual, quando a gente fala de relato pessoal, nós estamos falando de um gênero textual. Dentro deste gênero textual, embora ele seja predominantemente narrativo, eu posso ter alguns momentos, por exemplo, em que há a presença do tipo textual descritivo, ou do tipo textual expositivo, ou até mesmo do tipo textual injuntivo. Depende muito daquilo que você está relatando. Se, por exemplo, você está relatando um acontecimento que você estava na fazenda e sua avó foi te ensinar a fazer um bolinho de chuva. Você pode, por exemplo, colocar a receita do bolinho de chuva ali. No momento que você coloca a receita do bolinho de chuva, o texto deixa de ter ali o tipo textual narrativo para ter o tipo textual injuntivo. Percebe como, então, pode haver diversos tipos textuais dentro de um só gênero? Lembrando que os gêneros textuais buscam normalmente pela predominância. Então, repito, em um relato pessoal, eu posso ter a predominância, tenho a predominância do texto narrativo, mas em alguns momentos, outros tipos textuais podem entrar ali na festa, um pouquinho e acabar fazendo parte ali daquela história. Obrigada, professor Magno. Professora Ludmila, uma questão aqui de 5º ano. Como os nossos alunos podem fazer nas avaliações de matemática para entender melhor os gráficos? Ah, tá. Bom, o gráfico, ele é um desenho. Ele é um desenho para a gente entender melhor, para ficar mais fácil de compreender. Mas a gente não pode deixar de ler as informações escritas também do gráfico. Prestar atenção ao título, porque o título determina ali o assunto, em que você deve prestar atenção. Verificar se tem legendas no gráfico, porque ele vai ajudar a entender. Observar os eixos, o que cada eixo, ali se for um gráfico que tem eixos, o que cada eixo está mostrando. Então, fazer uma leitura de tudo que está em volta do gráfico também. Às vezes, o nosso aluno de ensino fundamental se prende à figura e esquece de olhar o resto. Tem que ler realmente o gráfico, é uma leitura. Por isso que está aqui na aula de português também, não só na de matemática. Com certeza. E isso, Dani, é uma excelente dica também para o ensino médio. Porque, como nós já dissemos, os meninos vão fazer, os treineiros aí vão fazer nesta próxima semana, nos próximos dias aí, a prova de matemática e suas tecnologias lá no Enem. E a aula no conteúdo de matemática, ciências biológicas, há muita presença de gráficos. Então, tudo isso, vê se você consegue dar um replay aí. Tudo isso que a professora falou é muito importante também para a leitura na prova do Enem. Com certeza. Fica a dica aí, gente. Vamos para a próxima. Agora também é para você, professora, uma dúvida de 4º ano. A pantomima é um teatro completamente sem textos? Não. A gente diz que a pantomima é um teatro sem textos porque não tem a fala, não tem a linguagem oral do personagem falando. Mas por trás ali por trás da história, pode ter um texto, um roteiro, com as indicações cênicas, o que vai ser feito, uma história a ser contada. Então existe um texto, ele só não está sendo falado. Ótimo. Vamos para a próxima. Voltando aqui para os nossos alunos do ensino médio. Professor, como o relato pessoal pode ser estruturado? Dani, uma das coisas que faz parte da estrutura, a gente já falou aqui, que é a presença do narrador-personagem. Então, isso é estrutural, isso faz parte ali da estrutura e das características do relato pessoal. Além disso, o relato pessoal precisa de um título. E aí, sim, nesse gênero, a gente pode ter um título criativo, né, professora? Pode, claro. Porque depende muito do gênero. Tem gênero que pede um título mais criativo. Tem gênero que vai pedir um título longo. E tem outros que é um título mais curto, né? Depende muito do gênero. Neste gênero, você pode abusar aí da sua criatividade na hora de colocar um título. Além disso, o corpo do texto vai ser estruturado naqueles blocos que a gente já conhece. Introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Porém, lembra dos 5 elementos da narrativa? Pois é, eles devem estar presentes também na estrutura.
Normalmente, na introdução, você já vai contar ali um pouquinho dos personagens que estão envolvidos naquela história, do lugar, né, do espaço, do tempo, se foi há muito tempo atrás ou se foi ontem. Essas marcações, elas são feitas normalmente na introdução. E aí no enredo a gente tem o clímax, vão estar presentes ali no desenvolvimento, assim que na conclusão haverá a presença do desfecho da história, ou seja, como que aquele problema que foi desenvolvido ali no desenvolvimento, ele se resolveu. Essa é a estrutura básica de um relato pessoal. Obrigada, professor Magno. Nossa próxima dúvida é para você, professora Ludmila. Quais foram as primeiras histórias encenadas no Egito e na Grécia? As primeiras histórias encenadas, elas foram as histórias mitológicas, as narrativas religiosas de cada povo. Eram aquelas histórias que eles já conheciam, mas eles pretendiam dar vida para tornar, né, mais envolvente. Então, as primeiras foram os mitos e as narrativas religiosas da época, daqueles lugares. Ótimo, obrigada. A nossa próxima dúvida agora é para você, professor Magno. Metalinguística tem a ver com variedade linguística? Não, embora a gente tenha aí a presença, né, da palavra linguística, elas não têm relação, não. É claro que em um texto metalinguístico eu vou utilizar ali de variedades linguísticas, mas isso é uma outra história. Em relação à pergunta em si, não tem a ver. Um conteúdo não é ligado ao outro, tá? Quando a gente fala de linguística, a gente está falando dessa ciência, né? Uma ciência mesmo que vai tratar ali das línguas. E aí, a metalinguística, já falei com vocês, né? O significado, como que ela aparece, e a variedade linguística é uma outra coisa, uma outra história que eu sei que também vocês já estudaram, nós já vimos aí ao longo dos PETs um pouquinho sobre a variedade linguística. Então, não tem a ver uma coisa com a outra. Obrigada, professor. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é para os nossos alunos do 4º ano. O que faz um dramaturgo? Ele escreve textos dramáticos. Assim como a gente chama de poeta quem escreve poemas, a gente tem o dramaturgo que faz os textos dramáticos, que não são só para o teatro. Pode ser a novela que a gente vê na televisão, pode ser o filme, a série de TV, isso tudo é dramaturgia. E é bom falar também, né, professora, dessa palavra aí, né, que faz drama. Drama. Não é drama de chorar, não é essa coisa dramática aí que vocês estão pensando, não, né, professora? Não é escândalo. Não é um escândalo, não é uma escândalo. novela mexicana, não é isso. Quando a gente fala do drama, a gente está falando aí de um gênero, né? Então, é essa estrutura do texto teatral mesmo, tá? Lembra, nós falamos há algum tempo atrás sobre o romance, o gênero romance, que também, né, na verdade, a diferença entre o romance de ser romântico, o romance do gênero literário e o romance da escola literária. São questões diferentes, a mesma palavra com significados diferentes, e a gente encontra isso mais uma vez aqui. O drama, então, que a professora está falando, não é o drama de se jogar no chão, nem o drama que você faz com sua mãe quando você quer fazer alguma coisa. Não é isso não, tá bom? Obrigada, professores. Professora Ludmila, agora é sobre a sua aula do 5º ano. Todos os gráficos devem ter legendas? Não é necessário. O gráfico vai ter legenda quando ele precisa de uma explicação. O que significa um determinado símbolo, as cores das linhas, a forma de alguma coisa. Só quando é necessária uma explicação daquilo que está ali. Se for um gráfico mais simples, pode não ter legenda. Ok, obrigada, professora. Professor Magno, a próxima dúvida é para você. Tem como existir a metalinguística na pintura? Tem, e é muito interessante. Nós temos uma obra do Van Gogh que se chama Autorretrato. Então, é uma pintura que ele fez de si mesmo. Olha que interessante. O pintor, que faz parte do fora do texto, pinta a si próprio, que é o que faz parte do texto. Isso é metalinguístico. Tem uma obra também muito interessante do autor que se chama Escher. É uma mão pintando outra mão. É como se fosse um símbolo do infinito. E aí é uma mão que vai pintando a outra mão. Ou seja,
é também metalinguístico, porque a gente tem essa estrutura aí de como a linguagem vai estar representando a própria linguagem. Então, sim, a metalinguística, como dissemos, pode estar presente em diversos tipos de manifestações artísticas. Obrigada, professor Magno. Estamos chegando ao final do Tira Dúvidas da área de linguagens. Se ficou alguma dúvida, é só você acessar o aplicativo Conexão Escola e enviar a sua pergunta diretamente para o seu professor. Não se esqueça que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome os dados da sua internet. E se você ainda não fez o download do seu PET 7, eu quero lembrar também que não só ele, como todos os outros, estão disponíveis gratuitamente no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Lembrando que todas as nossas aulas ficam disponíveis nas plataformas digitais para você assistir aí quantas vezes quiser. Agradeço a presença dos nossos professores, intérpretes de Libras, que estiveram com a gente hoje e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!